Digital. Eu sou Adriana Ramos, gestora integrada da Convivere Mais. Nós estamos agora começando a nossa primeira live sobre as equipes de ajuda, um trabalho que nos dá muito orgulho. E nós fizemos uma série de lives desde o início da pandemia, lives que estão relacionadas às boas práticas das aulas online, da escola remota, boas práticas dos gestores, uma conversa com as famílias, e hoje, na terça que vem, nós estamos, então, dando voz para os principais personagens da escola, que são os alunos e as alunas, que são os protagonistas de todo esse trabalho que a gente desenvolve. Então, vou apresentar a nossa agenda. Eu vou começar, então, fazendo uma apresentação de todas as pessoas que vão participar hoje aqui. Teremos uma fala bem importante da professora doutora Luciene Tonheta, que é coordenadora do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unesp e da Unicamp. Ela também é professora da Unesp, aqui de São Paulo. Também teremos a participação do mestre Raul Alves, que é integrante do GPEM, que tem feito pesquisas na área relacionadas às equipes de ajuda, o impacto do trabalho com protagonismo na escola. E aí teremos a participação especial de alunas, todas mulheres, né, que se dispuseram a representar as suas equipes de ajuda. Hoje teremos a Daniela Vanetti, do Colégio Bandeirantes, teremos a Gabriele Vieira, do Núcleo de Estudos da Fundação Home, teremos a Giovana Dalanese, do Colégio Salesiano Dom Bosco, de Americana, e a Maria Luísa e a Rafa, que são do Colégio Sigma de Brasília. E depois a gente vai abrir, então, para um bate-papo. Então, para começar, eu queria que as alunas das escolas apareçam para dar um oi a todos, pode ser? Olá, meninas. Oi, Ana. Oi, boa tarde. Oi, Daniela. Gabi, Rafa e Maria Luísa. Queria agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade das escolas, que nos ajudaram a organizar esse encontro. A gente sabe que fazer uma live não é fácil, então vocês foram bastante corajosas de querer representar os colegas de vocês, e a gente sabe que estão todos aqui representados. Então, daqui a pouco eu chamo uma por uma e depois a gente voltamos todos para bater um papo, tá bom? Tá bom, ok. Tá bom. Bom, então, para contextualizar, né, o trabalho com as equipes de ajuda é um trabalho realizado pelo GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unesp e da Unicamp. Ele foi inspirado no trabalho do professor José Maria Vilés, da Universidade de Valladolid, da Espanha, e aqui no Brasil tem como sua representante coordenadora a professora doutora Luciene Tonheta, que é coordenadora do GPEM e também professora da Unesp, e que faz parte, integra, então, o trabalho com as equipes de ajuda, o que nós chamamos de um trabalho com protagonismo das crianças e dos adolescentes, dentro do programa de convivência ética na escola. Então, para nós iniciarmos, antes de eu apresentar, então, a Lu e o Raul, a gente vai passar um vídeo que representa o que o grupo de estudos do GPEM tem feito nesse período, que é, todo ano a gente realiza, né, organizado pela professora Luciene Tonheta, um encontro com os alunos das equipes de ajuda do Brasil. Nós já temos diversos alunos, diversas escolas. Até agosto do ano passado, nós sempre fazíamos esse encontro na Unicamp, no Centro de Convenções da Unicamp. Então, a gente vai passar um pequeno vídeo mostrando uma parte de como foi esse encontro, que é um congresso que nós realizamos com os alunos, então, das diversas equipes de ajuda do Brasil, para vocês compreenderem como é que funciona. Bom, então, para vocês verem, né, a gente estava com um auditório cheio,
com muitos alunos de escolas públicas e particulares do Brasil, e as escolas que têm se debruçado, então, a desenvolver o programa de convivência e, principalmente, a dar esse protagonismo aos alunos, principalmente ao combate ao bullying. Então, queria apresentar a professora Luciene Tonheta, a professora doutora Luciene Tonheta, da Unesp, que é coordenadora do GPEM, e o professor mestre Raul Alves, que é um pesquisador também do GPEM. São meus colegas, parceiros de pesquisa e de trabalho, então queria agradecer muito vocês estarem aqui hoje para a gente poder conversar e compartilhar com as pessoas sobre esse trabalho que tem um efeito tão positivo no clima das escolas e que a gente tem visto resultados tão significativos em tantas pesquisas que a professora Luciene tem coordenado para justamente avaliar o impacto das equipes de ajuda nas escolas, a melhoria da qualidade das relações, a diminuição do bullying, mas também, e principalmente, né, Lu, um trabalho em que a gente possa dar o protagonistas para as crianças e para os adolescentes. Então, é um prazer, e vou deixar, então, agora a palavra com vocês. É um prazer enorme estar aqui junto com os colegas e junto com essas meninas que são guerreiras, que são corajosas, né? E que enfrentaram um desafio que foi colocado por nós. Cada vez que nós chegávamos a um colégio, pensando na dinâmica, em todo o trabalho que representa a formação dos meninos para equipes de ajuda, a primeira reação da escola é sempre dizer para a gente, mas será que eles vão querer? Não é? Será que os alunos, porque eles fazem, o Raul vai contar depois um pouquinho de como é que é o processo de chegada até a constituição de uma equipe de ajuda na escola, mas uma das primeiras coisas que eles nos dizem é: acho que ninguém vai querer, os professores. E se não tiver candidato? E aí a gente sempre tem uma resposta que sossega o coração de todo mundo. Não tem quem não queira ser da equipe de ajuda. É muito difícil não termos candidatos, porque todos os meninos e meninas têm em si algo que é humano, que é a disposição para ajudar. E principalmente no momento da adolescência, que é o momento em que estes meninos despertam para sentimentos que são para além daqueles que eles gostam, mas são sentimentos que agregam pessoas até desconhecidas, porque eles têm a gente chama de um pensamento mais abstrato, eles têm sentimentos de fazer grandes propósitos para a humanidade. É aí que, então, a gente tem uma surpresa imensa, que é a vontade desses meninos de ajudarem. Então, o sentimento do bem é que se espalha por toda a escola e que, na verdade, já existe, só precisava ser canalizado, não é? Eu fiquei de contar um pouquinho da história das equipes de ajuda no Brasil, para então chegar, a gente vai falar bem pouquinho, porque o mais importante é ouvir as meninas, ouvir o que elas estão fazendo nas suas escolas, mas a gente começou esse trabalho em 2015, quando nós começamos a estudar um pouco mais, para além dos diagnósticos de bullying, como é que seriam formas mais eficazes de trabalhar com o combate e a prevenção a essa forma de violência e a todos os outros problemas de convivência e mesmo problemas emocionais que as crianças, que os jovens têm, e quais seriam as formas mais eficazes de chegar até eles. Então, lendo as pesquisas que no mundo inteiro são publicadas, nós chegamos a modelos que já existem há muito tempo, desde a década de 80, de 90, os primeiros países, os países nórdicos começaram a fazer esse trabalho, e a partir deste trabalho que foi feito lá na Finlândia, depois na Noruega, depois no Reino Unido, na Austrália, e chega nos países de língua espanhola, por onde nós chegamos a conhecer, todos esses países já sabiam
que puderam provar que na prática cotidiana, então, como é que a gente tem formas mais eficazes para chegar onde ninguém chega, onde os adultos não conseguem chegar, onde os problemas de fato estouram, que é entre pares, e que muitas vezes não chegam até nós, que somos adultos, que não conhecemos, na verdade, as linguagens que são faladas entre os jovens. E aí a gente conheceu alguns modelos de protagonismo, e o que mais se assemelhou às nossas pesquisas, que sempre pautaram nessa ideia de cooperação, que sempre pensaram na ideia de que o grupo se fortalece quando pensado, quando articulado, quando há troca de perspectivas. Então, gostamos muito desse modelo espanhol que o professor José Maria Avilés Martínez, que é nosso colega do GPEM também, na Espanha, quando ele organiza este trabalho, há cerca de 10 anos, a partir de outros modelos, tantos que também já existiam na Espanha e em outros países da Europa. E aí trazemos para o Brasil essa primeira iniciativa e começamos, então, a implementar essas formas de trabalho em algumas escolas. Tivemos, então, essa primeira fase de implementação. Aí passamos por uma fase de avaliação das propostas, não é? E estamos numa fase agora de tornar estes processos de escolha, de formação de professores, de todo o trabalho que a gente faz para chegar no que as meninas estão fazendo aqui, que vão mostrar para a gente. Nós estamos numa fase, então, de tornar sustentáveis esses trabalhos das escolas, que é preparando as escolas que já têm os trabalhos para que elas possam caminhar sozinhas. Por isso a gente montou, demoramos um tempão para montar uma plataforma em que serão integradas todas essas escolas para que a gente possa começar a caminhar juntas e que todas elas saibam o que as outras estão fazendo. Então, é uma plataforma dentro do site do GPEM, conectado ao site do GPEM, no site Somos Contra o Bullying, em que vai agregar todas as escolas que têm equipes de ajuda para constituírem um mesmo modelo. Nessa fase de sustentabilidade também, estamos fazendo um processo que é de tentar ganhar muito mais espaços em outras escolas que nós não teríamos se não fosse a partir de uma ideia de multiplicação. Ou seja, a gente formar pessoas que formem outras pessoas que formem as equipes de ajuda. Então, no estado de São Paulo, o GPEM tem um convênio com a Secretaria do Estado de São Paulo, que a partir deste ano, então, começamos a preparar todo o material de formação dos meninos e meninas das 5.420 escolas do estado de São Paulo. Em 4 anos, mais ou menos, a gente terá, então, só 5.400 escolas participando dessa rede de ajuda. É mais ou menos aí que a gente está, e aí a importância, meninas, de vocês estarem aqui para fomentar a mesma coragem, a mesma determinação que vocês têm nas escolas de vocês. O Raul vai contar um pouquinho agora de como é que a gente trabalha e como é que a gente chega em vocês, não é? Até a formação de vocês. Obrigado, Lu. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esse trabalho que desde o começo, desde lá de 2015, nos enche os olhos, né, de emoção e de esperança, né, de esperança de ver esses jovens, esses adolescentes podendo conviver melhor nas suas escolas, nas suas comunidades, nas suas famílias. E, para mim, o trabalho com as equipes de ajuda, ele é um trabalho de rompimento de paradigma. E por que eu digo isso? Porque a gente, por muito tempo, a gente
manifesta as intervenções de maneira que elas fiquem todas na mão dos professores, dos adultos, né? A gente tem uma cultura de que são os adultos que têm que intervir e que dominam todas as técnicas para lidar com os problemas de convivência. E aí, quando a gente se depara com um problema de convivência tão grave, que é o bullying, e a sua manifestação acontece exatamente entre pares, né? A gente percebe, então, por todas as pesquisas que dizem que olham para essas questões, de que a solução para esses problemas, se ele acontece entre pares, está justamente entre os pares, né? São os pares, então, na proposta das equipes de ajuda, os protagonistas por lidar com os problemas que acontecem na escola, não só com o bullying, mas também com outros problemas de convivência, e é a partir dos pares, então, que surgem as estratégias para que eles consigam vencer esses desafios que são colocados no seu dia a dia. E aí todo o processo de escolha das equipes de ajuda, ele é, claro, coordenado por um professor, né, ele é montado por um professor, mas ele acontece entre os pares. E a partir desses passos que sucedem à escolha de quem se tornará membro da equipe de ajuda, há um valor bastante forte, bastante precioso, que é o valor da confiança, né? O importante é a gente entender que é eleito para fazer parte da equipe de ajuda pelos seus pares quem se apresenta com um nível de confiança bastante grande pelos seus colegas, quem os colegas confiam para que eles estejam lá, né? Então, a eleição das equipes de ajuda não é uma eleição simples e direta, onde os alunos simplesmente apontam quem eles gostariam que fizessem parte. É uma eleição que é feita a partir de vários passos, de uma sequência didática, né, que se permite a se chegar, então, numa última dinâmica, a dinâmica do segredo, pelo qual, através do valor da confiança, eles são eleitos, né? E, a partir dessa eleição, então, eles são preparados, eles são formados, eles recebem uma grande formação inicial de 8 horas, para que eles consigam, então, atuar frente a esses problemas de convivência. Todos esses passos são sempre supervisionados por um professor, pelo qual a gente chama de professor tutor, né? Então, eles recebem essa formação inicial grande de 8 horas, para conseguir se instrumentalizar para poder lidar com esses problemas, e a partir dessa formação de 8 horas, então, é que eles começam as ações. E aí, no decorrer dessas ações, esse processo formativo continua, né, com encontros semanais, com encontros quinzenais, mensais, com o propósito de que essa formação se constitua como algo bastante denso, né, e que também eles possam ter o acompanhamento desse tutor para lidar com esses problemas que muitas vezes não são problemas fáceis para que eles lidem sozinhos, né? E aí, frente, então, a esse programa de formação, de encontro e supervisão dos trabalhos das equipes de ajuda, eles atuam, né, de uma maneira bastante geral em duas frentes. Uma frente, que é a frente que eles intervêm mediante a problemas que já estão instaurados, então eles têm um olhar bastante detalhista com relação a colegas que supostamente estão sofrendo com problemas de convivência, com colegas que ficam isolados na hora dos intervalos, com colegas que têm dificuldade em formar grupos de amigos ou de trabalhos escolares, e eles atuam, então, frente a esses colegas que, segundo o seu olhar, já estão vivendo algum tipo de problema de convivência. E aí uma outra frente, então, que é uma frente de promoção da boa convivência, onde eles organizam uma série de dinâmicas, de atividades, de momentos na escola, onde os meninos e as meninas consigam, então, ter espaços para que a boa convivência seja um valor, então, para que eles consigam se socializar de uma maneira mais saudável, para que eles consigam, então, de fato, poder exercer aquilo que a má convivência tira, que é os problemas que eles vivem no dia a dia, né? Então, de maneira bastante rápida e bastante geral, né? Só para a gente poder entender como é que funciona o processo para que eles cheguem até a eleição, até serem eleitos, né? E pelo processo que eles passam também após a eleição de formação e de atuação, mas agora eles vão falar com vocês, eu tenho certeza que eles falarão com muito mais propriedade que eu.
Oi, Adri. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos agora, estamos te vendo agora. Bom, é um trabalho bem complexo, né, Lu e Raul? Um trabalho que envolve muito estudo, né, por parte da escola, um trabalho que envolve uma mudança de cultura da escola, né, e acho que, como vocês disseram muito bem, né, claro, de uma forma muito resumida, pela complexidade toda que existe, né, dentro desse trabalho, mas é o que, de fato, faz com que a escola mude, né? Acho que a Luciene usou um termo bem apropriado, né? A gente apenas potencializa aquilo que a escola já tem, né? Aquilo que já está ali na escola. Bom, queria então agradecer e falar para vocês ficarem então aqui conosco. Lógico. A gente não perde por nada. Ouvir esses meninos, nós estamos aqui babando. Então, saiam daí que daqui a pouco a gente volta para conversar com as meninas juntos. E aí vou começar agora conversando com a Daniela. Bom, então a Daniela, né, Vanete, do Colégio Bandeirantes de São Paulo. Tudo bom, Dani? Oi, boa tarde. Eu sou a aluna Daniela, do Colégio Bandeirantes, e do 8º ano, e faço parte da equipe de ajuda há 2 anos no colégio. Muito bom, Dani. Queria então agradecer muito você ter aceitado esse desafio. Eu sei que você está com mais 2 colegas ajudando, né? Além de toda a equipe que está por trás, né? Que é uma equipe, por isso esse nome, equipe de ajuda, né? Eu vou contextualizar então agora inicialmente, Dani, um pouquinho o trabalho com a equipe de ajuda do Bandeirantes, contextualizar o Bandeirantes, tá bom? E então por favor, Mário, você pode colocar o slide? Bom, então, o colégio, eu não estou conseguindo, isso, agora sim, ótimo, ih, sumiu para mim, mas vamos lá, o Colégio Bandeirantes, então, é um colégio que nós temos esse trabalho já há bastante tempo, né? Um colégio pioneiro, então, com as equipes de ajuda no Brasil, um colégio que fica na cidade de São Paulo, né? Que atende, então, do Fundamental 2 ao ensino médio, um colégio que tem bastante tradição, né? Dentro do estado de São Paulo. O colégio, ele, então, hoje a gente vai ter a Dani, que é a nossa representante, né, então, das equipes de ajuda, que é quem vai conversar com todos vocês. Vou pedir para você colocar agora no slide em que a gente vai apresentar as colegas da Dani, que são as 2 alunas, né, a Larissa Coimbra e a Ana Clara Furtado, que vão aqui nos ajudar no chat, né, elas quiseram colaborar, então eu queria agradecer muito a Ana e a Larissa, a Ana Clara e a Larissa, nessa colaboração, tá bom? Agradecer também a coordenadora da equipe de ajuda, né, que é a Marina Schwartz. A Marina foi muito parceira nossa, né, ajudando, organizando o trabalho com as meninas, e é ela que coordena a equipe de ajuda do Band, do Colégio Bandeirantes. Queria também mostrar para vocês a foto, né, dos alunos da equipe de ajuda, então, da turma toda. A Marina nos disse, é sempre difícil a gente conseguir tirar uma foto que estejam todos reunidos, então nós colocamos 2 fotos, né, esta e a próxima. E também apresentar, né, o logo, né, na realidade o brasão, que é uma das etapas, depois da constituição da equipe de ajuda, que a própria equipe, então, constrói um brasão que representa esse trabalho, então, de ajuda dentro da escola. E agora, Dani, então, vou deixar a palavra com você, vou ficar aqui do ladinho, para que você possa contar, então, sobre como você tem realizado esse trabalho, como é que a equipe tem realizado o trabalho no Bandeirantes, tá bom? Principalmente nesse momento de isolamento, nesse momento que nós estamos distantes. Tá bom. Antes de começar, eu queria relembrar que as alunas, as integrantes da equipe de ajuda, Ana Clara Furtado e Larissa Coimbra, estão ativamente no chat do YouTube, respondendo a perguntas e fazendo complementações, e que eu aqui
eu represento um grupo de 100 alunos. Então, primeiramente, o objetivo de espalhar o bem na comunidade e de criar uma atmosfera positiva continua o mesmo. A nossa equipe de ajuda, ela se deparou com algumas dificuldades nos processos de auxílio individual e coletivo, e assim a gente busca novas formas de aproximação e de observação dos alunos nesse período de isolamento social. Então, algumas medidas adotadas foram as reuniões quinzenais pela plataforma do Zoom, para entendermos melhor o contexto que estamos vivendo e, a partir da discussão entre os membros, planejar e idealizar ações. Nesses encontros, a gente anda reforçando muito a ideia da importância do cuidado e da atenção aos colegas que parecem desconfortáveis com a situação atual. Então, postagens em redes sociais, manifestações nos grupos de WhatsApp de cada sala têm incentivado a ajuda àquele que aparentar certo sofrimento. Então, esse apoio, ele se dá de diversas maneiras, e dentre elas, nós adotamos 4 medidas principais. Então, conversas individuais, contribuições nas formações de grupos acadêmicos, aqueles que necessitam, diálogos informais com quem parecer solitário, e a gente ainda adotou a medida do convite, né, a ações coletivas que a gente vai andar dando na equipe de ajuda nesse período de isolamento social. Então, nesse momento, anda sendo essencial a proximidade e o apoio que a equipe de ajuda anda trazendo. Dessa forma, focando no acolhimento, para incentivar a interação entre os membros da comunidade, idealizamos algumas ações. E é importante ressaltar aqui que há um cuidado enorme do grupo com o recebimento de nossos projetos, sempre averiguando se há a mínima possibilidade de causarem respostas negativas. Então, a gente tem como exemplo 2 atos principais mais recentes, mas a gente vou aprofundar um pouco em outros atos, que é o ato Espalhe o Bem, né, que visava a propagação de mensagens inspiradoras, sendo algumas mais íntimas e outras mais neutras para viabilizar essa inclusão. E o projeto O que você pode fazer de bom hoje, que deu sugestões de boas práticas para melhorar o ambiente de convivência, antes a escola e agora em casa. E essas 2 ações que eu citei, elas já haviam sido implantadas no meio presencial, mas foram adaptadas para o virtual. Já que são vias de grande alcançabilidade no colégio, a gente ainda investiu em publicações periódicas no Moodle do colégio, né, e no Instagram. Então, nessas plataformas, a gente postou uma série de conteúdos. Eu posso apontar, entre eles, dicas de organização e de estudo em tempos de ensino virtual, uma parceria que a gente fez com a oficina de fotografia do colégio e o desafio que propomos, ainda fizemos um desafio de desenho, postamos conteúdos mais leves e divertidos, como um bingo que a gente fez no Instagram, que circulou entre os alunos para eles assinalarem as informações com as quais se identificassem, questionários, dicas de atividade para relaxar, então, dicas de séries ou filmes, de receitas. A gente quer reforçar com isso a importância do estabelecimento de períodos de descanso ao longo do dia. E, por fim, a gente também compartilhou notícias positivas sobre a situação atual e iniciativas interessantes dentro da comunidade Band, né? Além disso, um dos projetos foi a parceria que a gente desenvolveu com os professores, principalmente da disciplina de português, e com a OE, que é a Orientação Educacional, nos eventos síncronos pela plataforma do Zoom. Então, como exemplo, a gente tem a Maratona de Leitura,
que fizemos, tanto no 7º quanto no 8º ano, só que no 8º ano tivemos um debate. O que a gente percebeu? Que essas duas ações conectaram positivamente os alunos. A maratona de leitura já havia sido implantada no meio presencial, teve uma média de 60 pessoas, e esses eventos juntos, eles conectaram as pessoas de maneira positiva, né? A equipe de ajuda já fez vários projetos juntando a área acadêmica com a área de auxílio emocional, que é o que buscamos. A gente também fez um bate-papo sobre provas pelo Zoom, com a parceria da OE, a Orientação Educacional, porque a gente focou em um momento de delicadeza para os alunos novos, por fazerem a primeira avaliação deles por meio tecnológico, fora da escola. E ainda fizemos, para auxiliar na organização, um bate-papo sobre organização do 2º bimestre, né? Então, acho que isso resume basicamente o que andamos postando nas plataformas do Instagram e do Moodle do colégio, mas ainda planejamos novas ações para junho. Então, para começo de junho, já planejamos um sarau com parceria da biblioteca, né, começo de junho, e para o final, uma maratona de leitura de férias, né? Uma ação muito importante que surgiu recentemente, que eu queria abordar aqui, foi também a cápsula do tempo. É um arquivo, um documento para imprimirem, que junta em umas 20 folhas algumas propostas de registro para incentivar o registro desse momento de tanta importância global, né? E a proposta é compartilhar essa cápsula do tempo entre os professores e orientadores em uma atividade CPG. CPG é uma disciplina do Colégio Bandeirantes, que é Convivência em Processo de Grupo, né? Então, por fim, aqui eu queria destacar um dos projetos também recentes, aqui nesse período de isolamento social, que são 3 vídeos, 3 conteúdos que também usamos do Instagram e do Moodle para divulgar, né, essa ação. Então, a gente tem um primeiro vídeo que juntava várias mensagens inspiradoras, né, a pessoa pausava o vídeo e via uma mensagem. Um outro vídeo feito pelos membros do 7º ano, sobre gratidão, e um último que ainda está em curso, sobre gravações, né? Para começar, o título seriam Gravações para Começar Bem o Dia. Então, a nossa proposta é postar todos os dias em nosso Instagram alguns vídeos que incluem toda a comunidade Band e algumas mensagens também positivas. É importante dizer que o impacto dessas ações, mas principalmente do vídeo, das gravações para começar bem o dia, começam desde a preparação. Então, a gente vê impactos positivos de nossa ação desde a sua preparação, né? E está sendo supervalorizada na comunidade do Band. Os alunos, os familiares, os funcionários, eles conseguem, assim, se conectar, né, de certa forma. E, para finalizar, eu dei uma ideia geral do que a gente anda fazendo, como a gente anda lidando com esse momento. Eu queria extrair uma frase que eu acho que cabe muito para essa live, da última ação que eu dei uma ênfase maior dos vídeos para começar bem o dia, que é sempre há de ter um lugar para a ternura. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, a sua participação, Dani, a sua disponibilidade, a participação da escola como um todo, né? Acho que na sua fala, na descrição de tantas ações, né, nesse momento que é tão delicado, mostra o impacto que tem uma equipe de ajuda numa escola, né? Porque são várias ações possíveis, né? Cada um, claro, dentro da sua realidade, cada escola dentro da sua cultura, dentro dos seus princípios. Então, eu queria agradecer muito a sua fala e falar que a gente volta, para você não sair daí, que a gente volta para fazer um bate-papo depois ao final com você, o Raul e todas as outras participantes, tá bom? Então, não sai daí, espera um pouquinho que a gente já volta. Bom, para dar continuidade, então, agora, eu gostaria de chamar
a aluna Gabriele. A Gabriele é aluna da equipe de ajuda da Fundação Home, né, Gabi? Do núcleo, né, da Fundação Home. A Fundação Home ela fica em Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior do estado de São Paulo. Pode passar. Ela está representada, né, por toda a equipe do colégio. A Fundação Home não tem um coordenador, né, de convivência, mas tem toda a equipe do colégio. Então, aqui nós deixamos aí os nossos agradecimentos a quem tem organizado. E pode passar também, por favor. Nós colocamos aqui uma foto, né, Gabi, de toda a equipe, né, de ajuda da Fundação Home. Pode ir mais uma. E também, né, o brasão que os alunos, assim como os alunos do Band e das outras escolas, constroem de forma coletiva como símbolo, né, do que representa, então, esse trabalho das equipes de ajuda na sua escola. Gabriele, então, Oi. Muito obrigada por você ter aceitado participar. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Pode passar para o próximo, a Gabi. Então, agora a palavra é sua, Gabriele. Vou deixar você contar o que vocês têm feito nesse período, como que a escola tem se organizado, tá bom? Uhum. Assim, para falar do NEI, primeiramente é importante ressaltar que os nossos projetos são desenvolvidos em subgrupos de estudo. Então, a conexão entre os alunos e entre os professores já é muito forte. É muito difícil alunos que não se conheçam, já que todo bimestre tem um rodízio nas salas e nos subgrupos. Então, todos os alunos se conhecem e todos os alunos tentam ajudar e auxiliar as dificuldades que as pessoas passam. Mas como nem tudo é tão fácil assim, a equipe de ajuda entrou para fortalecer os vínculos da escola. É óbvio que nesse momento de isolamento social, o abalo psicológico vem junto com o bombardeio de informações negativas por conta da pandemia e diversas outras coisas que estão acontecendo no momento. E para auxiliar nisso, a escola desenvolveu no Moodle o canal Não Amiga, que é onde não apenas a equipe de ajuda posta coisas positivas para auxiliar as pessoas que estão passando por dificuldades, principalmente dificuldades familiares, mas também os alunos que estão passando por dificuldades escrevem para que a gente saiba como tomar uma iniciativa quanto às dificuldades deles. Então, o canal Não Amiga vem sendo uma forte estratégia para a gente conseguir compreender as dificuldades de todos. Porque é muito difícil esse momento onde a gente está isolado, principalmente pessoas com problemas familiares. Então, os alunos que estão passando por momentos difíceis relatam o que está acontecendo e, nisso, a equipe de ajuda recolhe essas pessoas e ajudam elas de uma forma mais precisa. As denúncias, entre aspas, vêm sendo anônimas, mas muitas vezes eles chamam a gente no privado para poder auxiliar eles melhores, da melhor forma possível. E é basicamente isso que a gente está fazendo. Vem sendo muito difícil, mas a escola está providenciando uma ótima forma de ajudar a todos. O relato, ele mostra exatamente, né, como é complexo isso, né? O quanto que a escola se colocar à disposição, ter esses espaços de escuta são importantes, né? Gabi, vou falar a mesma coisa que eu disse para a Dani do Band, para você não sair, para você ficar aqui com a gente, para depois a gente poder abrir um bate-papo e conversar aí sobre todas as experiências, tá bom? Queria agradecer muito sua participação, agradecer muito a Fundação Home. Então fica por aí que eu vou continuar agora chamando a Ana Clara do Dom Bosco, tá bom?
Bom, a gente vai dar continuidade, então, agora com a aluna Ana Clara. Oi, Ana Clara, tudo bom? Ana Clara Meneghel, né, que é aluna e da equipe de ajuda do Colégio Salesiano Dom Bosco, de Americana, um colégio também do interior do estado de São Paulo, que tem realizado esse trabalho, né, com as equipes de ajuda. A Ana Clara está contando com a participação da colega Giovana, né, que também está ajudando, né, que teve um probleminha de conexão. Enfim, eu também tive um problema de conexão aqui, tive que entrar agora pelo celular. São coisas desse momento, né, que nós estamos vivendo, aí muitas pessoas conectadas ao mesmo tempo, e a gente tem que ter tranquilidade para continuar. Então, Ana, queria agradecer muito sua participação, e vou contar então um pouquinho, né, sobre o Colégio Salesiano Dom Bosco, que fica em Americana. É um colégio que atende desde a educação infantil, né, até o ensino médio, um colégio bastante tradicional na cidade de Americana. E pode passar, por favor. Agradecer a Mirielle Carrara, que é a coordenadora da equipe de ajuda do Colégio Salesiano, né, que nos ajudou aqui na organização e na conversa com os alunos. Pode passar o próximo. Aqui a equipe toda, né, todos os alunos representados nessa foto, e também, pode passar para o próximo, o brasão, né, do Colégio Dom Bosco, como que então os alunos se organizaram para representar, né, o trabalho da equipe de ajuda e como um símbolo o brasão que vocês desenharam. Ana Clara, então, muito obrigada. Vou deixar você, então, contar um pouco, pode passar para o próximo, contar um pouco como vocês têm realizado esse trabalho agora nesse período, mas o que você quiser contar também sobre as equipes de ajuda. Agora a palavra é sua, tá bom? Tá bom. Primeiro convite. Na minha cabeça, e acho que na de todo mundo tá ficando meio confuso, meio perdido, porque a informação vindo de todos os lugares, e não são informações boas. É muita coisa acontecendo e muita coisa ruim acontecendo. Então todo mundo tá meio tipo perturbado com isso. Então, vendo isso, a gente resolveu criar conta no Instagram, porque a gente não tinha antes, para expor algumas coisas que as pessoas podem fazer, que nem tá no slide. Algumas coisas que as pessoas podem fazer quando elas estiverem se sentindo ansiosas, principalmente para quem já tem ansiedade, porque esse é um período muito pior para quem já tem algum distúrbio mental. Para mim, está sendo bem ruim e é bem complicado lidar com tudo que vem acontecendo. Então, o Dom Bosco, ele sempre ensinou a gente a ajudar os outros. Era uma iniciativa muito comum até antes da equipe de ajuda entrar. E é algo que a gente aprende, por isso que muita gente da escola inteira quer fazer parte, porque é um negócio que a gente já aprendeu e a gente já sabe como faz. Então, tipo, quando a gente entrou e daí teve esse período de pausa, todo mundo ficou meio... eu não sei explicar, todo mundo ficou meio tipo, ai, não quero, não sei. Ficou meio confuso, meio perdido. Isso é natural, pelo momento que a gente está vivendo no meio de uma pandemia. E muitas pessoas da equipe de ajuda acabaram percebendo atitudes que mostravam que a pessoa estava sofrendo de alguma coisa ou não estando bem. E daí a gente criou a conta, a gente decidiu os posts junto no nosso grupo do WhatsApp. Foi algo pensado em conjunto, mas eu tenho que dar créditos para o menino que faz, de fato, os posts em si, que é o Matheus da minha sala. E ele faz isso que nem ele fez o brasão, ele é muito bom em arte digital. E quando a gente estava postando isso, a gente fez questão de divulgar para as pessoas verem. Claro que, tipo, são posts, não vai ajudar 100%, mas às vezes quando você tem a sensação que alguém se importa com você, você fica mais calmo, você fica mais aliviado. Tipo, se eu precisar de alguém para conversar, eu sei que eu tenho essas pessoas. Então, eu acho que essas coisas que a gente postou são muito relevantes e muito importantes, mesmo elas sendo muito insignificantes de certa forma, porque, tipo,
não é que a pessoa vai ler isso e vai acabar, sabe? Não vai parar a ansiedade dela, mas isso vai dar a sensação de conforto. E é o que a gente tenta passar para as pessoas, a sensação de conforto, a sensação de, tipo, tem alguém do meu lado para me ajudar se eu não estiver me sentindo. E eu acho que essa sensação é extremamente importante, porque às vezes você não se sente confortável para contar para os seus pais, da maneira que você está se sentindo, ou confortável para contar para os seus amigos, mas você acaba postando alguma coisa na internet, como na internet todo mundo vê tudo, a gente acaba vendo e indo ajudar, porque, tipo, eu não vou olhar alguém se sentindo mal e não vou ajudar, porque isso é algo que é ensinado pra gente desde quando a gente é criança. E eu acho que é muito importante essa ajuda que a gente passa para os alunos. Mesmo a gente não sendo próximo deles, eles tendo essa sensação de tem alguém para me ajudar, alivia muito. Ana, você colocou um ponto, acho que bem importante, né? Você falou, às vezes são coisas insignificantes, mas acho que talvez não seja insignificante a palavra. Eu acho que a palavra é que sejam coisas simples, né? Porque tem um significado, né? Para aquelas pessoas que estão tendo essa mensagem, claro, de formas diferentes, mas tem um significado, né? E acho de mostrar o quanto uma iniciativa como essa, como você disse, né, já era algo que fazia parte da cultura da escola, né? O que fez a equipe de ajuda foi ter mais ações, né, específicas em relação a essa comunidade de apoio, né, se assim a gente pode falar, mas já era algo que já fazia parte da filosofia dos salesianos, né, se eu entendi o seu relato bem, acho que é isso, não é? Era algo que já era muito retratado para a escola salesiana, para todas. Bom, eu queria agradecer muito, Ana, queria falar a mesma coisa que eu falei para as outras meninas, para você esperar, para a gente poder fazer um bate-papo, tá bom? Mas muito obrigada por você ter aceitado e por você estar aqui conosco. Bom, a gente vai dar continuidade, então, agora conversando com duas alunas lá de Brasília, do Colégio Sigma, da Unidade 606 Norte, que é a Rafaela e a Malu, a Maria Luísa. Então, olá meninas, como é que vocês estão? Oi, tudo bom? Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Bom, a Malu e a Rafa, né, vão contar um pouquinho o trabalho, né? O Colégio Sigma de Brasília é um colégio bem tradicional, também em Brasília, né? Um colégio que tem desde a educação infantil até o ensino médio, um colégio com 4 unidades, com mais de 5.000 alunos, né? Então, um colégio bem grande. Eu tive a oportunidade de ficar 3 anos, né, indo, eu e o Raul, fazendo a formação com os professores do Sigma, com os funcionários, então estou muito feliz de vocês terem aceitado participar aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Pode passar, por favor. Queria apresentar o coordenador da equipe de ajuda, né, que é o professor André Dantas, da Unidade 606 Norte. Queria também mostrar toda a equipe de ajuda, né, como é todos os colegas que estão aí nos bastidores, né, participando da nossa live nos bastidores, e também o brasão, né, que vocês organizaram, que vocês criaram, a partir, então, do que significava para o grupo a equipe de ajuda do colégio. Vou deixar a palavra, então, com vocês, estou aqui, para que vocês possam, então, contar o que vocês têm feito também, tá bom? Ok, tá, primeiramente é um prazer, eu quero agradecer por estar participando desse momento. A gente tem 1 ano de equipe de ajuda, então temos pouca experiência comparada às outras, mas a gente vai falar um pouquinho do que a gente já fez e continuamos fazendo. Então, ano passado não tiveram muitas ações relevantes, talvez pelo fato da gente estar um pouco perdida, por estar apenas começando. A gente não sabia muito bem como seriam as ações, teve todo o processo de escolha, então até tudo isso se solidificar demorou um pouco. Isso, a atuação da equipe de ajuda no colégio começou
ficar melhor, assim, começou a atuar mais depois do seminário, que alguns membros da equipe de ajuda puderam ir em São Paulo no ano passado. E como a Rafa já falou, para a gente, a equipe de ajuda ano passado ainda era uma coisa muito nova. Então, a gente acabou que ano passado a gente fez mais treinamentos do que ações para movimentar a escola. Mas mesmo assim, no final do ano passado, para poder celebrar o final do ano letivo, a equipe de ajuda fez umas atividades com toda a escola e foi bem divertido para todo mundo. A gente fez várias atividades coordenadas pela própria equipe de ajuda para celebrar o final do ano. Então, esse ano a gente também criou o Instagram com o intuito das ações, de divulgar as ações e as ideias da nossa equipe de ajuda. Porém, logo quando a gente criou o Instagram, começou o isolamento social. Então, diante disso, a gente começou a usar o Instagram para dar continuidade naquilo que a gente já fazia antes do isolamento. Então, pensando em usar esse Instagram para postar não só ideias no nosso feed de como se distrair nessa pandemia que a gente vem vivenciando, mas também para ajudar as pessoas virtualmente via direct e por e-mail. Né? A gente pensou em criar o e-mail da equipe de ajuda para caso a pessoa não queira se identificar, porque tem algumas pessoas que não se sentem à vontade de se identificar. Isso, aí junto com essa ideia do Instagram, a gente também começou a pensar em como é que a gente ia convocar novos membros para a equipe de ajuda. No início foi passada uma lista em cada sala, perguntando quem tinha interesse em entrar. E aí, depois que a gente recebeu a lista das pessoas que estavam com interesse de fazer parte da equipe de ajuda, foi feita uma reunião comandada pelo André, que é o nosso professor, nosso guia da equipe de ajuda. E com isso, a gente nessa reunião falou de todas as responsabilidades de fazer parte da equipe de ajuda e conseguimos ver quem realmente queria fazer parte da equipe de ajuda. Quem realmente demonstrava interesse. Isso, só que, infelizmente, depois disso, quando ia decidir quem ia fazer parte, quem ia entrar, de cada turma ia decidir, infelizmente, o isolamento social entrou em vigor e acabou que a gente teve que usar a tecnologia a nosso favor de novo, que nem a gente fez com o Instagram. E aí a gente encontrou um meio que foi fazer um texto, que é esse que está bem aí no PowerPoint, e a gente mandou para essas pessoas que tinham botado o nome na lista, que queriam fazer parte da equipe de ajuda, perguntando se ela ainda tinha o interesse de fazer parte. E com base nas respostas de cada um, a gente vai mandar um bilhete, assim, podendo dizer, que é para convocar para uma formação virtual. Sim. Para a gente poder ter novos membros, mesmo que seja durante o isolamento social. Sim, essas foram algumas das coisas que a gente conseguiu fazer durante esse ano, né? Eu queria até, inclusive, falar que eu adorei as ideias da Daniela. Eu vou até fazer um estágio na escola dela, que eu gostei muito. E é isso, foi um pouquinho das coisas que a gente fez durante esse ano. Então foi isso. Queria agradecer muito vocês duas. Agora a gente vai poder ter esse momento para que vocês troquem aí ideias, mas como disse a professora Luciene Tonheta, vai existir essa plataforma agora, que vai ser muito bacana, porque aí vai poder integrar todas as escolas e vocês vão poder trocar essas boas práticas, que esse é o nosso objetivo, que a gente consiga cada vez mais compartilhar boas práticas, né? E acho que cada escola foi encontrando o seu jeito, né, de caminhar em relação ao que vem desenvolvendo com as equipes de ajuda. Então, vou chamar agora o Raul para entrar com você e as meninas
para que vocês possam conversar, e eu vou olhar aqui no nosso chat para ver se a gente tem perguntas. Então, as pessoas que têm perguntas, por favor, nos mande, e o Raul vai fazer esse bate-papo agora aqui, que é o nosso mega formador das equipes de ajuda, né, Raul? Saudade de você. Oi, meninas. Oi, Raul, tudo Oi, bom? Raul. Bem? Eu queria primeiro dizer que é muito bom ouvir vocês, muito bom ouvir como vocês estão tocando aí o trabalho, como vocês estão envolvidas. Acho que o envolvimento de vocês é algo que contagia todos nós. Eu fui acompanhando um pouquinho o que as pessoas foram escrevendo no chat e está todo mundo encantado com o trabalho de vocês. Eu acho que é algo que nos encanta mesmo. E dar os parabéns, né, para que vocês possam seguir adiante nesse trabalho aí. Para a gente conversar, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma para outra, se vocês querem conversar um pouquinho, falar alguma coisa para alguma outra pessoa. Não? Ninguém quer falar nada? Ninguém tem nada para perguntar para outra pessoa? Acho que não. Só Tá. parabenizar todo mundo, que tudo que vocês falaram é incrível, assim. É inspiração pra gente também. Sim, tentar... a gente já anotou várias ideias daqui pra gente começar a fazer. Para poder tentar botar em prática no nosso colégio. Sim. Tá. Eu tenho duas, na verdade, uma pergunta para todas vocês, aí acho que todo mundo pode responder. Como está todo mundo em isolamento, né? Como está todo mundo em casa, sem poder ir para a escola, a gente está usando muitas redes sociais, né? E eu vi que vocês todas estão usando as redes sociais também para promover as ações das equipes de ajuda, né? Eu queria saber de vocês se vocês têm recebido mensagens, ou mesmo quando vocês veem alguma coisa que vocês acham que não é tão interessante, como é que vocês fazem essa intervenção, se vocês conversam com a pessoa, ou quando uma pessoa vem buscar ajuda de vocês, como vocês conversam com ela, como é que é esse processo de interação pelas redes sociais? Eu acho que, assim, na minha escola teve 2 casos que foram importantes, porque foram os casos que apareceram. Tinha um menino que ele estudava no Dom Bosco, de Americana, e ele mudou para outra escola, porque no Dom Bosco ele estava sofrendo bullying. E ele resolveu mudar de escola. E quando ele mudou, nesse período de isolamento, ele postou algumas coisas no Twitter que, tipo, no colégio atual dele, ele também estava sofrendo bullying. E quando deram a notícia do isolamento, ele ficou aliviado, porque, tipo, ele achou que isso ia parar. Só que daí as pessoas continuaram, só que virtualmente. E muita gente, tanto do Dom Bosco quanto da escola atual dele, deu suporte para ele, porque muita gente conhece ele por causa do irmão, e enfim. E ele já era um dos casos da equipe de ajuda, e por isso foi muito importante ele ter postado isso. Então, que eu acho que eu sou a única da equipe de ajuda que tem Twitter, eu fui lá e resolvi mandar mensagem para ele, pedir, vendo se ele precisava de ajuda, e questionando, tipo, se ele estava bem, qualquer coisa ele podia falar comigo, porque ele é uma pessoa que é muito boa e ele não merecia estar passando por isso, que nem ninguém merece. E é isso. Legal. Pois é, porque a internet é uma plataforma que não só ajuda, como também atrapalha em alguns termos, né? Porque é na internet que as pessoas tomam coragem para falar o que não conseguem falar pessoalmente. Então, é uma plataforma que tem ambos das coisas, ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Ô, Rafa, você está com duas telas ao mesmo tempo? Não. Não? Deu microfonia, sua voz estava duplicada. Eu vou tentar sair para ver se melhora. A Luciene, que é a nossa coordenadora, ela tem uma pergunta para vocês, que ela diz assim, vocês recebem informação para saber observar as pessoas e atuar nos trabalhos? Sim.
Como é que vocês, o que indica para vocês que tem alguém que está precisando de ajuda? Quais são os sinais que vocês observam, que vocês veem que, de repente, isso mostra que alguma pessoa está precisando de ajuda, eu preciso intervir em alguma coisa? Como é que vocês analisam esse contexto? Assim, virtualmente, geralmente quando ou a pessoa posta... Porque, assim, como a Rafa falou... Não sendo muito diferente o jeito que... Tem gente que fala o que não tinha coragem, assim, de falar pessoalmente, fala virtualmente. Então, igual a Ana Clara falou, tem gente que posta coisa no Twitter. Então, por exemplo, teve um caso que eu vi de uma pessoa que postava coisa muito, sabe, umas frases meio depressivas, essas coisas assim no Twitter e no Instagram. Então, virtualmente, assim, tem esse caso dessas frases assim meio depressivas, ou... Uhum. Perdão. O André do Sigma, ele fez uma pergunta bastante interessante, que é assim, como a sua equipe de ajuda está fazendo para cuidar um do outro? Então, vocês têm essa questão de um olhar para o outro, porque não é porque vocês fazem parte da equipe de ajuda que vocês também não podem precisar de ajuda, né? Muitas vezes, um próprio membro da equipe de ajuda pode precisar de alguma ajuda. Então, como é que vocês fazem essa observação com os próprios integrantes da equipe de ajuda, ou se vocês têm alguma ação que permite cuidar um do outro? Bom, eu acho que pelo menos lá na minha escola, tá com eco ou tá certo? Não, tá tudo bem agora. Ah, tá bom. Obrigado. Eu acho que pelo menos na minha escola, como nós somos ainda poucas pessoas na equipe, a gente se conheceu muito bem, então a gente percebe quando um tá mais para baixo. Então, isso não é um problema muito grande pra gente, por ser poucas pessoas dentro da equipe ainda. Uhum, legal. Ana, tem alguma coisa da equipe de vocês? Desde o começo, quando a gente foi participar, desde quando resolveram escolher as pessoas que iam participar da equipe de ajuda, a Mirella, a nossa orientadora, ela sempre deixou muito claro que para você ajudar alguém, você também tem que estar bem. Não adianta você sair ajudando todo mundo, mas você não se ajudar. Então, essa observação que acontece não é só das pessoas fora da equipe de ajuda. As pessoas que estão na equipe de ajuda observam a si mesmas para poderem, de fato ajudarem quem precisa. Porque, por exemplo, uma pessoa pode estar na equipe de ajuda, pode estar passando por um momento muito ruim, e você vai lá, ao invés de ajudar ela, você ajuda outra pessoa que às vezes não está passando por nada, entendeu? Então, ela sempre deixou muito claro isso, de sempre cuidarmos da gente para podermos cuidar dos outros. Legal. Rafa, quer falar? Não, tô só arrumando aqui. Tá. Perdão. Dani, quer falar alguma coisa, Dani? Você estava ouvindo o que a gente falou? Acho que a Dani tá travada. Desculpa, a minha internet caiu e eu perdi parte da discussão, mas se você pudesse retomar, pedindo eu de falar assim. Tá. Não, eu perguntei para as meninas como é que elas fazem para cuidar um do outro quando o próprio membro da equipe de ajuda precisa de ajuda. Raul, você pode repetir, por favor? Travou Repito. A pergunta era se aconteceu de um próprio membro da equipe de ajuda precisar de ajuda. E se isso aconteceu, como vocês fizeram? Raul, desculpa, travou de novo. É a última vez que eu peço, desculpa. Tá tudo bem, Dani. Se aconteceu de um próprio membro da equipe de ajuda precisar de ajuda.
Acho que travou de novo. Você pode colocar no chat que eu respondo? Meu áudio ver se não está travando. Coloco. Desculpa, gente. Desculpa mesmo. Aí, Gabi, Dani. Acabei de ver a pergunta. Desculpa pela minha falha na internet. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá bom. Sim, eu acho que a principal ideia de aluno, da ajuda de aluno para aluno, não é excluir a equipe de ajuda desse propósito, né? Então, já tiveram casos de alunos da equipe de ajuda que buscaram membros dentro, e foi algo que funcionou muito bem, e algo que até incentivamos, né? Às vezes a gente está preparando as ações e esquece que o importante é que todos troquem essa experiência de equipe de ajuda entre pessoas da equipe de ajuda ou não. Então, é importante não excluir os membros desse tipo de ajuda, porque, afinal, também somos estudantes, também passamos por situações parecidas, e essa similaridade do contexto que a gente passa é que realmente motiva o trabalho. Então, a gente já teve casos de alunos que buscaram membros dentro da equipe de ajuda. O legal é que a pessoa, enquanto era ajudada, entendia a técnica que estava sendo utilizada, né? A técnica que a gente aprende nas reuniões de formação, e sabia que estava com alguém capacitada, né? Sabia das reuniões que a gente tinha passado. Então, eu acho super importante essa ajuda, e acontece com certa regularidade no Band. Tá. Pessoal, eu vou fazer a última pergunta, e aí a gente vai encerrar. Ô, Gabi, você falou que vocês fizeram um canal, que é um canal Mão Amiga, certo? E nesse canal vocês recebem algumas dificuldades que são relatadas pelos alunos, né? Eu queria que você contasse para a gente se tem chegado muitos relatos, como é que vocês estão lidando com esses relatos. Sim, de certa forma, os relatos vêm sendo frequentes. E lá mesmo, a gente tenta auxiliar, mas algumas pessoas preferem chamar no privado. Aconteceu um caso comigo, então eu vou relatar aqui. Uma pessoa, de certa forma, próxima a mim, chegou contando que ela está passando por dificuldades na família dela, sabe? Então, a família dela tem discussões bem frequentes. E isso envolve muito o bem-estar dela, sabe? Então, a minha ideia foi trabalhar com dinâmicas familiares e tentar trazer um pouco disso para a família dela e para o comportamento dela no geral, sabe? Então, além de eu ajudar ela a se organizar nos períodos das aulas e no momento de estudar, no momento de ter uma parte mais de lazer, eu ajudei ela a conversar mais com a família dela e a se abrir. Então, a partir do diálogo que ela construiu e da união que ela construiu com a família dela, os problemas que ela vinha passando tiveram uma melhora gradativa, sabe? Muito grande. E foi assim que eu consegui resolver esse caso. Eu acho que foi o mais significativo, porque ela estava muito mal, até mesmo antes do isolamento começar, e durante o isolamento ela vem mostrando uma melhora muito melhor. Bacana. Bom, meninas, eu queria agradecer muito, 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 muito a participação de vocês, muito mesmo. Obrigada pelo convite. Eu não sei se vocês leram os comentários no chat, depois leiam, vale a pena. O tanto de mensagem que tem, agradecendo vocês, dizendo do quanto vocês estão mostrando que é possível se fazer um mundo melhor. Na fala de vocês a gente sente isso nos emociona muito ver o quanto essa juventude, o quanto vocês estão sendo capazes de transformar o mundo em que a gente está vivendo. Eu acho que esse é o principal, é o nosso principal objetivo, é o nosso principal foco. A Gabi, quando ela começou a falar, ela usou 2 termos que eu achei sensacionais, e eu queria que esses 2 termos fossem os termos que nos levassem a agir melhor quando a gente age
para o bem das pessoas, né? Que ela falou que as equipes de ajuda espalham o bem e que é preocupação da equipe de ajuda de espalhar uma atmosfera coletiva. Eu acho que essas duas questões são as duas questões mais importantes para o nosso trabalho. Primeiro, fazer o bem, e segundo, eu acho que é por isso que a gente é uma equipe, né? Porque a gente acredita que o coletivo ele é muito melhor que o individual, né? E é através do coletivo que a gente consegue ser mais forte. Então, meninas, muito obrigado. Tem um monte de coisa para vocês no chat. Entra lá depois e vejam as mensagens lindas que vocês receberam lá. E eu tenho certeza que essa live vai ter que ser feita de novo, porque tem muita coisa lá que não foi respondida, muitas dúvidas. Então, eu acho que a gente vai ter que se reunir depois de novo para a gente poder continuar conversando, tá bom? Obrigado, um beijão para vocês, fiquem seguras e fiquem bem em casa. Obrigada a você, Tchau, Raul. obrigada. Tchau, obrigada. Agora, bom, pessoal, agora a gente volta com a Adri e com a Lu. A gente fica até sem palavras, né? Ouvindo os relatos das meninas, das escolas, né? E de quanto... Acho que alguns pontos que elas trouxeram, né, Lu e Raul, são bem importantes para nós pensarmos, né? Primeiro porque muitas vezes as pessoas têm aquela falsa ideia que o fato de ter equipe de ajuda vai, de repente, acabar com os problemas de convivência, quando na realidade é exatamente o contrário, né? Os problemas começam a aparecer, inclusive, muito mais, porque se é pelos pares, né, como vocês disseram inicialmente, que as crianças e os adolescentes procuram ajuda, muitas vezes muitos problemas que estavam encobertos começam a aparecer, né? E a importância dessa tomada de consciência da escola e da forma humana de se tratar isso, né? Então, eu queria que vocês fizessem aí considerações agora finais sobre a fala das meninas, que eu acho que a fala delas fala por si só, né? Queria pedir desculpas pelos problemas técnicos, eu tive problema com a minha internet, a Daniela também, mas são coisas desse momento, né, atual, que nós estamos vivendo aí com um monte de live, um monte de gente conectada ao mesmo tempo, já que nós estamos em isolamento, mas queria que vocês fizessem essas considerações, acho que é importante. Eu posso começar, daí a Lu encerra, pode ser, Lu? Pode, claro. Eu queria agradecer, Adri, por essa oportunidade. Eu confesso que eu estava esperando uma live para falar das equipes de ajuda com os meninos. Eu acho que de todas que a gente vem fazendo e vem ouvindo, para mim, é uma das lives mais significativas, porque justamente mostra a força dessa juventude. A gente às vezes desacredita, né, e tende a não acreditar muito, mas eu acho que cada vez que a gente senta e conversa com essas meninas, com esses meninos, a gente tende a ver o quanto eles são fortes e o quanto eles têm para contribuir com um mundo melhor, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender com eles, eu acho que eles têm muito conteúdo, muita coisa boa para trazer para a gente. E eu fui vendo um pouco dos comentários que foram surgindo aí no chat, o quanto de coisa boa que pode vir através dessa juventude, né? Então, acho que essa, para mim, é uma das coisas mais incríveis que o trabalho com protagonismo desperta, que é, de fato, dar voz a essa juventude que tem tanta coisa para dizer. Então, obrigado, Dri, obrigado, Lu, de a gente estar aqui nesse momento, para que a gente possa, então, falar sobre isso que para mim é o que me salta aos olhos. É lindo mesmo ouvi-las, né? A gente fica emocionado. Eu dizia para a Marina e para algumas outras meninas, professoras, que é interessante o mais bonito é saber que o que a gente estuda, não é, na teoria, eles colocam em prática, não é? Então, assim, é lindo você saber que aquilo que você estuda, aquilo que você pesquisa, dá certo, não é? Então, ou seja, comprova no cotidiano deles o quanto, de verdade, os adolescentes têm condições, sim, de intervir nos conflitos muito melhor que a gente. E fiquei pensando aqui o quanto, um pouquinho da fala de cada uma, o quanto a gente precisa entender que,
por menor que seja a ação, elas falaram com simplicidade, não com simplismo, com humildade, não é? Das questões que elas fazem. É um trabalho poderosíssimo, mas elas sabem que são ações, são pequenas ações, mas são pequenas ações que a gente vai ter que pensar que mudam uma pessoa ou duas, mas que se mudarem uma ou duas pessoas, nós ganhamos e salvamos muitas vezes a vida de uma ou duas pessoas. Na visão dos utilitaristas, isso não seria nada, né? Que se não tem gente morrendo, tem pouca gente morrendo, não é? Então, não, do ponto de vista de quantas pessoas tem no Brasil, por exemplo, tem pouca gente morrendo. Mas acontece que cada uma delas vale muito. E essas meninas provam, então, que as pequenas ações que elas fazem podem salvar vidas. Este é um dos maiores compromissos que elas têm. Elas sabem disso. E elas sabem também que os casos de bullying, de intimidação, eles também são os mais comuns das escolas, eles não são os mais frequentes, mas eles são os menos frequentes, porém os que mais podem trazer problemas, tanto para a pessoa, quanto causar situações tão complicadas e tão terríveis quanto foi o caso de Suzano, não é? A segunda coisa de uma outra fala já não lembro mais quem falou o quê, mas a importância de que os eventos, de que as ações, a gente pode pensar assim, nossa, mas a minha escola faz dia da paz, manda as cartas para os meninos, faz várias ações agora, por exemplo, durante este período de pandemia. Mas faz toda a diferença quando as ações partem dos iguais. É muito diferente quando nós professores, somos autoridade para as crianças, hierarquicamente constituídos como autoridades do ponto de vista psicológico. Ou seja, qualquer que seja a nossa ação, ela é colocada, ela é vista como os meninos, não de quem é igual. Então, faz muita diferença quando os alunos de equipe de ajuda que pensam e organizam os eventos da escola. Então, não é simplesmente dar protagonismo a eles como uma mostra de que eles podem fazer coisas, eles podem fazer ações, mas também fazer com que os outros alunos entendam e participem exatamente pelo fato de que são os iguais que promovem as ações que são organizadas na escola. Isso faz muita diferença. A terceira coisa que eu anotei da fala delas é que tem uma questão que por mais que a gente já tenha, tem colégios, tem vários colégios que já têm o espírito, tem essa característica já do trabalho de dar voz aos alunos, mas uma coisa é institucionalizar, porque essas meninas e esses meninos, porque a gente não teve nenhum menino aqui, mas a gente tem meninos também, meninas e meninos que são parte da equipe de ajuda, eles têm um trabalho, como a Daniela acho que terminou falando, de formação, eles têm instrumentalização para agir. Então, eles não são aleatoriamente encontrados entre quem quer participar de uma equipe de ajuda e aí, então você vai ajudar. Mas essa instrumentalização, ela é dada pela escola, oferecida por aqueles que estão atuando junto à escola, dão credibilidade a esses meninos. E, ao mesmo tempo, torna o trabalho institucional,
ou respeitado na comunidade educativa. Não é qualquer trabalho que alguém fez, mas é um trabalho que a escola acredita e que a escola tanto acredita que investe do ponto de vista do tempo que ela tem, dos seus profissionais, em proporcionar mais uma atividade que é da escola, tanto que todas as escolas que têm equipe de ajuda, elas são orientadas a terem um lugar no site da escola em que elas possam postar as ações delas, elas têm as redes sociais, elas têm os trabalhos que elas fazem com todos, então mostrando o brasão, a identificação que elas têm, ou seja, o trabalho institucionalizado. E queria, por último, dizer uma coisa que eu me lembro, Raul, de uma das primeiras formações que a gente fez, acho que foi em Americana, eu não me lembro mais onde, mas uma professora que já era uma professora de Itapira, de uma das escolas, lembrei agora, é do Integrado, lá de Itapira, que também tem equipe de ajuda. A gente Integrado tem mais... São João, Lu. São João, o que eu falei? De Itapira? Itapira. Não, e aí eu me lembro de uma professora que a gente estava lá fazia acho que 3, 4 anos já de formação. E acabou o dia do encontro que a gente teve de formação dos meninos, que a gente demora pelo menos, né, o dia inteiro a gente passa com eles. Ela pôs a mão no meu ombro e disse assim: eu não acredito! O que eu demorei 4 anos para entender, eles aprenderam em 6 horas, não é? Ou seja, essa capacidade que estes meninos têm de dar conta de algo que a nossa geração, a gente demora tanto para isso, é inacreditável, não é? Então, assim... Foi a nossa segunda formação, Lu. Ah, foi? Eu já não lembro mais, né? Em 2017, 2016. Sim. E eu queria dizer o quanto eles são capazes. Eu não estou falando de escolas particulares, porque, infelizmente, a gente não conseguiu trazer aqui os meninos representantes de escolas públicas que a gente tem. Mas eu nunca vou me esquecer da fala dos meninos que foram, os meninos do Bandeirantes, que foram representando as equipes de ajuda, levar a sua solidariedade à escola de Suzano e aos jovens de Suzano. E quando eles foram conversar com o secretário de Educação e contar para o secretário de Educação e para nós que estávamos ali, para ouvi-los, como é que foi a experiência deles de levar esse trabalho para Suzano, eles disseram assim: eles são iguais a gente. Ou seja, eles pensam igual a gente, eles falam das mesmas coisas, eles gostam das mesmas coisas, eles respondem da mesma forma. Ou seja, não tem diferença entre estes meninos. A diferença está, muitas vezes, na nossa cabeça de adultos, mas estes meninos têm muito mais capacidade de enxergar a igualdade, apesar das diferenças, do que nós adultos. Então, não é à toa que nós alimentamos a esperança de que cada vez mais as escolas tenham equipes de ajuda. É porque nós acreditamos, de fato, que eles têm muito mais condições do que nós de atingir muito mais aqueles que são pequenos problemas, que podem ser pequenos, ou como a Ana disse, eu ajudei um só, mas ela ajudou muito, ela fez a diferença na vida daquela pessoa. E por último, para dizer que eu queria agradecer publicamente essas crianças, essas meninas, como você agradeceu, Raul, e agradecer o quanto eles têm nos dado não só a oportunidade de fazer as pesquisas serem comprovadas na prática, mas nos terem dado, fortalecido a nossa vontade de persistir, sabe? Tem tanta burocracia para chegar nas escolas, para chegar nos alunos, e eles nos fortalecem, porque daí quando a gente fala assim, ai meu Deus, acho que eu vou desistir, né? Aí a gente olha para eles e fala, não dá para desistir. Não dá para desistir porque eles nos mostram dia a dia
o quanto é possível, não é? O quanto é possível a gente esperar por dias melhores. Agradecer o pessoal, os meninos do Biocêntrico e os meninos do Band, que não foram escolhidos aleatoriamente, não é porque a gente gosta mais deles de jeito nenhum, mas é porque eles foram os pioneiros desse trabalho. Eles estão há muito mais tempo com a gente, eles foram meio que cobaias, né, Marina? E aí eles participaram mais ativamente da construção do material que a gente vai disponibilizar para as escolas. A gente montou um material agora para o estado de São Paulo e para todas as escolas. Então eles gravaram vídeos, eles filmaram, fizeram filmes com cineasta, com produção, com direção, com tudo. E nos ajudaram a ver quais seriam as propostas, as atividades que mais dão certo, o que dá certo e o que não dá para todas as escolas. Então, queria também agradecer a estes meninos que colaboraram na edição deste livro, que a gente não sabe ainda quando é que a gente vai lançar, né? Mas que um dia a gente lança, né? Mas amanhã a gente tem um lançamento, hein, Lu? Amanhã verdade. temos o lançamento do novo livro da Luciene, porque a Luciene, além de ser uma estudiosa, pesquisadora, orientadora e à frente desse trabalho todo de formação, é uma escritora que a gente admira muito, que escreve livros belíssimos para literatura infantil, e amanhã hoje a gente já vai divulgar pela Convivere, mas também tem a divulgação pelas redes sociais do GPEM, né? Então a gente vai ter o lançamento do livro novo, que vai ser um lançamento virtual, não é isso, Luciene? Com atividades, né, para que as pessoas possam, né, as famílias possam se organizar. Eu acho que quanto mais a gente consegue compartilhar, né, Lu, nesse momento, materiais que todos possam usar, né, essa rede de ajuda, né, essa equipe de ajuda que nós temos coletivamente. Acho que esse momento que a gente está vivendo, um grande aprendizado, é justamente a gente poder ter essa equipe de ajuda em todos os lugares, né, com as nossas famílias, com os nossos colegas, no nosso trabalho, e acho que as meninas hoje deixaram muito claro, né, a importância, a seriedade desse trabalho. Eu e o Raul, a gente sempre briga muito nas escolas, né, Raul? Quando as escolas falam, será que nós vamos fazer equipe de ajuda mesmo? A gente está com um pouco de receio, né, e a gente insiste, né, Raul? Insiste, e depois que os trabalhos saem, as escolas falam, nossa, como você tinha razão, né, porque é exatamente isso, né, quando, de fato, toda a convivência ética faz sentido. É quando a gente vê, de fato, as crianças, os adolescentes ali como protagonistas, atuando para que a convivência seja, de fato, valor. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, o trabalho todo que vocês tiveram essa semana comigo, pedindo as coisas. Eu sei que a gente está atolado. Amanhã estaremos lá, então, prestigiando o lançamento do seu livro, Lu. Tá bom? As pessoas estão perguntando muito como entrar em contato. Aqui no descritivo tem todos os nossos contatos, tanto da Convivere e do GPEM, Somos Contra o Bullying. Então, no descritivo aqui do nosso vídeo, vocês conseguem acessar todos os links, tá bom? E, claro, a gente está aberto a conversar, a bater papo, e quanto mais a gente conseguir, né, disseminar esse trabalho, para nós também isso é muito importante, porque é o que a gente acredita, né? Então, eu queria dizer que foi muito bom ter vocês aqui nesse final de tarde. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, Adri. Foi um prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite. Estamos juntos. Semana que vem tem mais. Vou contar isso então. Tá bom? Obrigada. Hashtag tamo junto. Hashtag 2. Bom, então nós vamos dar continuidade na semana que vem com essa série de lives que nós colocamos com, né, a importância do trabalho do protagonismo. Então, na terça-feira que vem, no mesmo horário, às 17 horas, nós teremos, então, a participação da professora Luciene, mas também a participação de duas integrantes do GPEM, a Thaís Bosa, que integra a equipe, né, coordenada pela professora Thelma Vinha, e a Fernanda Issa, que integra a equipe da professora Luciene. As duas são estudiosas sobre agressão virtual, e nós vamos, então, ter a participação de outras 3 escolas. O Colégio Biocêntrico, em Nova Odessa, aqui no interior de São Paulo, a Escola Móvel Integral, na cidade
Universidade de São Paulo, e o Colégio Xingu, que fica em Santo André, no ABC, no estado de São Paulo também. Esse papo vai ser com os alunos dessas 3 escolas e elas vão contextualizar toda essa questão desse momento de agressão virtual e como que as equipes, então, de ajuda têm se organizado em função dessa temática. E na quinta-feira, nós temos a nossa live de quinta aqui às 8 da noite, e dessa vez a gente vai fazer a hashtag 2, conversando com as famílias, eu, juntamente com a Nana Haddad e a Catarina Gonçalves, nós conversamos, né, fizemos esse bate-papo, conversando com as famílias, logo no começo da pandemia, é a nossa live mais acessada até o momento, então agora a gente resolveu fazer um segundo bate-papo com as famílias, nessa quinta-feira, às 8 horas, para a gente pensar, depois de 60 dias de isolamento, como é que estão as famílias? Então vai ser um bate-papo que eu espero também que possa contribuir para as novas reflexões, tá bom? Muito obrigada, e então agradecemos a participação de todos.